Começar a entrevista coletiva com o Marcos Braz, executivo de futebol do Clube do Remo, que vai falar seu primeiro balanço, dos 45 primeiros dias de executivo de futebol do Leão. Vamos direto para lá. Nosso Rodolfo Souza está presente lá na sala de coletiva de imprensa do estádio Evandro Almeida. Marcos, tu falou a respeito das parcerias, né? Fluminense, Botafogo, Santos, que estão nessas parcerias não onerando muito a equipe do Clube do Remo, desde quando tu chegastes um acréscimo de 10% a 12%, mas matematicamente, cientificamente, de 100% dos jogadores, 20% a 30% por N fatores não dão certo dentro dos clubes. Eu não vou citar nome de jogador para não ser deselegante, mas muitos jogadores estão vindo e o processo de saída, como é que está sendo feito a saída de jogadores, o trabalho do Marcos para encontrar outros clubes para esses atletas? Dentro dessas parcerias de saída de jogadores, o Remo vai arcar com salário? Como é que vai ficar essa questão? Bem, em relação a essa questão da saída de jogadores... Logicamente, se tiver saída. Sim. Não, tem saída e já tiveram as saídas, né? Eu vou dar exemplos aqui que eu acho que é o melhor, exemplos do que já foi feito. A gente já tirou jogador, rompendo o contrato e pagando, indenizando. Nós já tiramos jogador com parceria, tirando o valor de quase 40%, 50% do que o jogador recebia. E, lógico, a gente fazendo esse compromisso com outros clubes. Agora, a gente também teve a situação como a do Ailton, que um jogador de 35 anos, um jogador que não era titular, um jogador que tinha 4 meses e meio de contrato, eu, num trabalho junto com toda a equipe aqui dentro, conseguimos tirar o jogador e botando $190 mil aqui para dentro do clube. Isso dá mais ou menos R$1 milhão. Eu acho que o histórico do clube não é esse, né? Ou não foi esse a curto prazo. Então, assim, o Adailton saiu por quase R$1 milhão. Isso aí foi conseguido. Claro, com trabalho, com ajuste com o jogador e com as minhas relações aqui fora no mundo do futebol. Eu acho que foi um negócio muito bom para o Remo. Não iria usar essa palavra, mas vou usar. Impensável a curto prazo em relação ao Remo. Uma outra pergunta minha, fazia muito tempo que eu não vinha aqui dentro do Baianão, né? E quando eu cheguei, a sala aqui do treinador está passando por um processo de reformas e muitos profissionais trabalhando aqui, o Baianão está pintado, estão limpando. Estruturalmente, como é que está o Baianão e o que tu está esperando deixar? E até aproveitando, já indagando, o Baianão vai ficar como, nesse processo ainda de melhora do CT, como centro de treinamento do Clube do Remo? Não, vamos por parte. Quando eu cheguei aqui há 45 dias atrás, eu queria entender um pouco, também estou aprendendo no sentido do que a diretoria quer, porque quem manda é a diretoria, quem delega, né, os afazeres é o presidente Tonhão, que é a pessoa que tem o cetro do poder, ele que determina. É claro que eu estou num cargo em que eu contribuo com ele, dizendo quais são as minhas posições, o que eu acho em determinado assunto, e ele autoriza ou não. Deixar claro isso aqui. O presidente Antônio é um presidente muito presente, e é junto com ele e junto com toda a diretoria, que eu não vou citar um nome, um ou outro, para não ser injusto, não falar o nome de todos que ajudam aqui dentro. Então, o que eu posso te falar é que, logo que a gente chegou, a gente entendeu que poderia ser feito uma reforma, pelo menos curta, mínima que pudesse, para que a gente pudesse trabalhar com mais paz, com tranquilidade e até não, por que não, com muita eficiência. Então, com mais eficiência. Então, a gente sempre teve aquele pensamento do que queria fazer com o Baianão, se iria melhorar mais ainda, se iria fazer algumas mudanças estruturais. Isso tudo
teoricamente ficou num segundo plano, e a gente fez um recorte, uma foto mais curta do que a gente poderia e deveria fazer. Foi assim que a gente começou as obras ali dentro, num setor em que, no meu entendimento, toda a parte administrativa, ou que não seja da área de performance, será passada por ali. Mas tudo dentro do tamanho, dentro das possibilidades do Remo, tudo dentro do que se possa fazer, além da transparência, com o tamanho das necessidades do Remo, e é isso que está sendo feito. Então, para lá passarão uma parte administrativa, a comunicação passará para lá, que é feita aqui de uma maneira mais de ajuste, junto com o marketing aqui dentro. Isso tudo passará lá para o outro lado. Até convido vocês aí, depois da entrevista, quem quiser, para dar uma olhada lá. Eu acho que vai ficar bonito, vai ficar legal. Não vai ficar da altura do Remo. O Remo merece muito mais, mas é o possível fazer isso, e a gente não pode deixar o possível na frente do que às vezes, de uma determinada análise que a gente poderia fazer, jogar embaixo e fazer outra. Hoje não é possível isso. Hoje é possível fazer essas reformas ali. A gente está fazendo, e é o que a gente precisa aí hoje, para que a gente possa ainda estruturar para outros caminhos e outros lugares. Boa tarde para você, Braz. Magno Fernandes, do Portal DOL, do Grupo RBA. Ainda nessa questão com relação à estrutura que você citou, que está sendo realizada aqui no Baianão, e que tu vem repassando até ao torcedor diariamente nas tuas redes sociais, o torcedor também pergunta com relação à sequência desse projeto para o estádio Baianão em si. A parte do gramado, que já foi reformado. O torcedor que sente muita falta também dos jogos no Baianão. E a área das Mercês também, em breve, quem sabe pode ser um projeto a ser. E você também esteve recentemente no CT do Clube do Remo. Queria que tu falasse um pouco da tua visão, da tua análise, e o que pode ser feito ali em um breve espaço de tempo para que o Remo também use o CT como atividade. Assim, eu vou responder por parte. Em relação ao Baianão, eu sou um cara que eu vejo com bons olhos jogar aqui. Não jogar todos os jogos, não jogar sempre, mas alguns jogos que me permite eu não passar o tipo de jogo que eu gostaria de jogar aqui, mas eu já deixei claro que eu gostaria de jogar no Baianão. Já deixei isso claro para a diretoria. Inclusive, a gente já pediu que pudesse dar o procedimento das... É possível na Série B jogo? Esse ano ainda? Não, é possível. Seria possível. Não tem nenhum impedimento. Os impedimentos, teoricamente, que poderiam ter, são os impedimentos em que qualquer clube teria que ter as autorizações de corpo de bombeiro, de vigilância sanitária. Eu não sei quais são as regras aqui em Belém e aqui no Pará. Mas eu acho que o que eu posso deixar claro e reto para você é que eu sou um entusiasta dessa situação, de jogarmos aqui. Em relação ao CT, eu fui no centro de treinamento sem tratar de tempo, começar algum tipo de projeto, já tem o projeto, né? Mas efetivamente de começar alguma ação efetiva para que consiga fazer a construção de um CT. E dizer, claro, que a construção de um CT lá, ela não passa por um Marcos Braz, ou A, ou B, ou qualquer um que passe ou para frente ou para trás aqui, em relação a querer fazer ou ter que fazer. O Remo vai precisar fazer isso, se quiser sobreviver de uma maneira tranquila, de uma maneira autossuficiente. O Remo precisa fazer o CT. Eu acho que isso aí não tem muito outra saída. Então lá é um terreno que é do clube, é um terreno que já está pago, é um terreno que não tem implicações financeiras para se adquirir. Então eu acho que deveria se partir por ali. E depois, se precisasse de uma outra expansão, a gente poderia fazer a avaliação. Mas, nesse momento, eu acho que a gente tem que começar a fazer o CT lá,
não vou falar imediatamente agora, numa paralela em que a gente possa não possa deixar que o resultado esportivo aqui contamine qualquer ação lá. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas muitas vezes quem está na linha de frente aqui não consegue dar um cuidado ainda maior num ponto tão importante, porque às vezes a parte esportiva começa a te sufocar, você começa a apanhar de tudo quanto é lado e você não consegue ter uma paralela entre fazer as obras estruturais e fazer e dar musculatura à parte esportiva, que é a grande paixão, que é o que traz vocês aqui, que é a bola na rede ou não. Então, assim, o que eu vou tentar passar aqui para o presidente e para as pessoas é que a gente necessite que a gente tenha um projeto efetivo, que a gente já tem alguns projetos. Quando eu falo do projeto, é uma ação para que a gente possa imediatamente, quando eu falo imediatamente também, não é hoje ou amanhã, mas assim, dentro desses 6 meses aí, que a gente possa efetivamente começar a construção de um CT que seja a altura e a grandeza do Remo. Na parte do campo bola, Marcos, você falou intensamente, estamos no mercado de transferências ativo e o Remo tem sido um dos clubes mais ativos nesse processo ao longo desta janela. Já vieram alguns atletas para cá, para o Baenão, já estão realizando atividades, como é o caso até do próprio Hernandes, que brevemente deverá ser anunciado. A imprensa uruguaia destacou o Léo Coelho vindo sem ônus para cá, para o clube do Remo. E outra também informação que surgiu até do próprio colega, o Jorge Filho, do Meu Poderoso Leão, citando uma possibilidade da vida do Léo Cittadini, ou seja, o meio-campista, que até o próprio técnico, o Antônio Oliveira, destacou que o Remo precisa dessa posição. Ficaria somente nesses 3 ou a possibilidade de vir mais alguma contratação, um centroavante, que a torcida também pede? E ainda nessa questão de mercado e negociações, surgiu recentemente o teu nome ligado também ao Olaria como uma SAF. O que tens a relatar com relação a isso e o que está de concreto no momento? Vamos lá. Boa tarde. Em relação ao Olaria, é uma boa oportunidade para mim deixar claro essa situação. Era um projeto em que já estava há meses sendo feito. No meio disso aí, eu tive o convite de vir para cá, apenas estou lá como investidor, eu não tenho nenhuma situação de gerência, de tomar conta, de tomada de decisão. A vida esportiva, a minha vida em relação ao futebol é o Remo. Agora, eu tenho uma empresa que faz investimentos em alguns outros ativos, do mesmo jeito que eu tenho ação da Petrobras, ou tenho uma ação de qualquer outra empresa, eu vinha já sendo junto com uma pessoa que é bem conhecida, que é o L7, que é um rap aqui bem grande, tá? É um cara aqui muito legal, um cara que tem uma imagem muito, muito boa. Eu acho que a gente mutuamente se preocupou em relação a isso aí. Então é isso, eu sou apenas investidor, não vou ter nenhum tipo de ingerência em relação a isso aí. Mas procede a informação. O que não procede? O negócio ainda não está feito, ainda não tem absolutamente nada em relação a já estar dentro desse processo. Sobre os nomes citados, no caso, o próprio Léo Coelho, talvez os jogadores... Assim, existem... todos esses jogadores estão no radar da gente, só não é tanta facilidade como vem falando lá os uruguaios em relação a estar liberado gratuitamente, sem ônus. Não é muito por aí, não, porque mesmo um jogador que esteja liberado, ou ele no poder de decisão de ir para A, para B ou C, ele quer ali luvas, quer um empresário percentual em relação a B ou C, e é isso aí que envolve toda uma negociação. Quando às vezes é possível, a gente traz. Quando não for possível, quando não for no tamanho financeiro do ramo, nesse motivo, a gente não traz, simples assim. Mas eu acho que a gente vem aí com êxito, com bom êxito em boas negociações.
Eu fui no limite, como eu falo, eu fui no limite, assim, não que eu não tenha se tiver uma oportunidade, eu vou exercê-la, mas eu acho que eu fui no limite ali de trazer jovens, né? Eu quero agora fazer um equilíbrio com um jogador mais cascudo, um jogador mais experiente. Isso não quer dizer que os jogadores que vieram não são capacitados. Deixar claro que o zagueiro, por exemplo, o Kaique, ele entrou numa situação em que a gente perdeu um jogador por lesão, capitão do nosso time também. Então a gente chegou e chegou bem. E tanto ele como ele, o Marrone, o próprio Freitas já entrou bem, o Natan entrou, tanto jogador, o PH, assim, então assim, o Cantilho. Então, assim, estão jogando, a gente acredita que, com o passar do tempo, com o Antônio completar aqui 2 meses e meio, ele sequer completou o 2º mês. Eu acho que é o seguinte, eu também não vou deixar aqui de perder a oportunidade de falar para os ouvintes de vocês, para a grande torcida. Eu acho que o Remo, durante muito tempo, deu bastante crédito a muitos técnicos, a muitas pessoas que passaram aqui onde é que eu estou. Uns conseguiram fazer um bom trabalho, outros não conseguiram tanto. Às vezes a torcida se ficou um pouquinho mais decepcionada com A ou B. Enfim, o que eu peço para a torcida e para todos que estão me ouvindo, que dê um pouco de crédito em relação a gente, dá um pouco mais de um crédito em relação ao que a gente pode desenvolver no trabalho. A gente está aqui há 1 mês e meio. Aqui é muito grande. Aqui a pressão, eu tenho facilidade em relação à pressão por razões óbvias, mas isso não quer dizer que eu não tenha pressão, que não tenha a responsabilidade aqui. E é muito, não é qualquer um que chega aqui, chega trabalhando, chega tranquilo. Aqui é um time de massa, aqui é um clube de massa, e que a gente tem as nossas responsabilidades. Então o que eu peço é para toda a nação azulina que dê um crédito para a gente. E esse crédito não é para mim, esse crédito é para as pessoas que estão chegando aqui agora, jogador, comissão técnica. Se tiver que bater em mim, bate só em mim. Pode bater só em mim. O que eu peço é um crédito para esses jogadores novos que estão chegando aqui. Deixar claro o seguinte, também, em muitas situações, as pessoas que estão chegando aqui, o Remo não deve nenhum favor. Eu estou aqui, eu recebo para estar aqui, o Antônio recebe para estar aqui, os jogadores recebem para estar aqui. Então, o Remo não deve nenhum favor, nenhuma satisfação a gente. Mas tem muita gente que escolheu estar aqui. A gente escolheu estar aqui. Então, eu acho que se a gente escolheu estar aqui, dá um crédito para a gente poder trabalhar, para a gente maturar. Eu sei como é que o game é pesado, sei como é que é a situação em relação às adversidades dentro do clube, posição, situação, na imprensa de um lado, do outro. Um é mais ligado a A, B, C, o outro é mais ligado a D. Eu passei por isso aqui a vida toda. O que eu posso falar para vocês é que eu sempre vou trabalhar com respeito, com todos vocês, sendo da imprensa mais importante, da mais mediana que for. Agora, pressão comigo não adianta. Eu vou ser um cara correto, eu vou ser um cara justo. Não adianta querer botar uma pressão, eu acho que injusta, porque o meu papel aqui vai ser sempre ou tentar combater, ou tentar sempre ajustar e ponderar. E como é que eu posso fazer isso? Fazendo isso aqui que eu estou fazendo com vocês. A minha cabeça, eu vou, junto com a Samara, eu já conversei com ela, 1 vez ou 2 vezes por mês, eu vou estar à disposição de vocês, aqui, sem horário para acabar, sem horário, sem qualquer tipo de pauta. Eu chego para ela aqui, eu não falo para ela em nenhum momento, essa pergunta eu não respondo, eu nunca fiz isso com ela e nunca vou fazer. Agora, por que eu quero fazer dessa maneira? Porque eu quero criar e estabelecer uma relação
transparente, duradoura e, se Deus quiser, que com êxito na parte esportiva também, que eu acho que é o que o Remo merece e o que o Remo quer. Marcos Braz, boa tarde. Abner Luiz, do Grupo Liberal. Então vamos lá para essa transparência, né, e esse papo direto, que a gente está ao vivo agora, inclusive no rádio e no YouTube. Então tem muito torcedor no chat aí, fazendo várias perguntas, mas eu vou na minha aqui, da minha cabeça mesmo. Vamos lá. Respeitando o torcedor, claro, sempre. Marcos, não é comum, né, se iniciar um trabalho, porque quando você fala de 1 mês e meio, para mim é quase nada no futebol profissional. Na pelada, tu treinar 1 mês, eu acho que dá para enfrentar alguns times aí. Quando é que o torcedor do Remo pode acreditar que vai chegar um momento que ele vai olhar para dentro de campo e não vai ver jogador com cãibra, jogador tendo minutagem para jogar? É uma nova modalidade que tem no futebol. Não, esse jogador só pode 30, esse jogador só pode 40, esse jogador não pode, esse aqui pega febre a cada 2 rodadas. Isso, não tenho dúvida, que enfraquece o grupo, enfraquece as peças, para todos, para o torcedor, para a comissão técnica, para a direção. Aí estão chegando novos jogadores com qualidade, a gente tem visto no currículo, e quem já estreou deu para convencer mesmo, não tendo resultado no último jogo pretendido. Quando daqui a 3 rodadas, 4 rodadas no segundo turno, todo mundo vai estar no mesmo gás, na mesma condição, porque, infelizmente, a gente está falando de futebol profissional, de investimento, de uma torcida alucinada, querendo esse time na Série A, mas olha para dentro de campo, jogador ali, cansei, estou com cãibra, não vou jogar hoje, estou com dorzinha, estou aqui. Quando é que vai estar todo mundo à disposição? Aí tem o cara que tecnicamente é tido como a referência, esse aí só pode jogar 25. Bem, eu não posso chegar e te dar um prazo de quando é que vai estar todo mundo pronto ou quando é que vai estar todo mundo apto. O que eu posso falar para você é que os jogadores que vão para o jogo, que estão à disposição do treinador para irem ao jogo, eles estão aptos a jogar. Agora, se a gente, em determinado momento, a gente aperta um pouco mais no treinamento, porque detectou que a gente precisava fazer alguns ajustes, mas isso aí, muitas vezes ou algumas vezes, ela aparece dentro de campo, ou você dentro de campo aparece alguma deficiência de jogador A, B ou C, isso aí a gente vai ter que conviver com isso e ajustar isso aí. O que eu posso falar é que ainda faltam 21 rodadas, não é isso? 21 rodadas. O que a gente não pode fazer é, em detrimento a aguentar todo mundo os jogos nesse momento, não dar o treinamento adequado para que a gente possa ir levando. Aqui a gente não vai levando. A gente vai enfrentar o que tiver que enfrentar para que os jogadores estejam no ápice o mais rápido possível para que aguente a temporada inteira. Então, assim, um ponto que a gente tem que entender, e não é justo não entender, quando se muda qualquer tipo de comissão técnica, por qualquer tipo de motivo, existem ajustes, existem treinamentos diferentes, e isso aí entra para dentro de campo. Não fui eu não mandei técnico embora, o presidente Antônio não mandou técnico embora, agora a gente não é refém de ninguém. Mandou embora, a gente vai, contratou outro e vida que segue. Eu não cheguei aqui e, é isso, o presidente Antônio falou isso. A gente chegou aqui, o técnico entendeu que deveria sair, foi e saiu. E a gente trouxe um outro técnico que precisa de tempo. Não é no Remo, não é jogar no Remo. Em qualquer local, em qualquer clube, você precisa ou de uma adaptação ou de uma maneira de um tempo para você se adequar tanto aos treinamentos como a maneira de jogo, que é totalmente diferente de um técnico para outro. Então, assim, eu entendo o desconforto da torcida, eu entendo o desconforto em alguns pontos de análise de vocês. Agora, isso é um negócio que tem que se enfrentar e espero que o mais rápido possível a gente possa estar bem fisicamente. Agora, eu não vejo essa deficiência toda não, mas eu acho que tem que melhorar e tenho certeza que tem que melhorar.
A minha segunda e última, Marcos, quando você foi contratado, notoriamente, no mesmo dia, praticamente 100% das páginas mais importantes do futebol brasileiro destacaram, e com surpresa, a sua contratação pelo Clube do Remo. Normal, né? Porque no Norte estão as últimas coisas e não vem com visibilidade. O Remo tem sido surpresa para muita gente lá embaixo. Logo se disse e se comentou que o Remo, a marca Remo, ganharia muito com a sua vinda. Pela tua importância, pelo que tu ganhaste, queiram que aceite ou não. Esses 45 dias, essa marca Marcos Braz, representando um executivo hoje do Clube do Remo para dar as ideias. O Remo conseguiu já agariar para a sua marca, para o seu momento, nessa trajetória desse ano, e corre o risco de perder o Marcos Braz? Por que eu pergunto isso? Você é tido no futebol brasileiro como quem coloca enigma no Instagram, né? Bota uma mensagem lá e tal, e sem dizer o que é, e as pessoas buscam. E isso tem confundido a imprensa no geral no Brasil. Porque às vezes o torcedor do Remo pode entender que você está fazendo um enigma para o Remo, ou está fazendo um enigma para o seu ex-clube quando há uma crise no momento lá com o Zé Boto e tudo mais. Pelo menos a mídia carioca tem destacado isso. Qual é esse risco de te perder nesse caminho? Se o Flamengo entender que ele quer o campeão dele de volta, ou esses enigmas tem a ver com o Flamengo, ou o torcedor do Remo pode acreditar que a partir de agora esses enigmas são só para o Remo? Obrigado aí, boa sorte à frente do Remo. Vamos lá, eu vou ser bem direto e técnico nessa pergunta. Embora eu ative algumas coisas na mídia social, eu não dou muita informação, eu não escrevo. Ou é um vídeo, ou é uma fotografia. E é uma maneira que eu tenho para permanecer tendo esses seguidores. Eu tive quase 950 mil seguidores, hoje eu tenho 870, sei lá, mil seguidores, e a maneira que eu tenho de permanecer mantendo isso aí é postando alguma coisa. Vocês são sabedor disso mais do que eu, né? Quanto mais você posta, mais engajamento tem. Eu não vou ficar aqui não vou ficar falando de jogador que eu estou contratando pelo Remo, porque eu atrapalho o Remo. Não posso dar algumas outras informações que eu atrapalho o Remo. Então, de vez em quando, eu vou lá e posto alguma coisa, mas não tem nada a ver com absolutamente nada. Eu sou um cara de compromisso. O que eu acertei aqui com a diretoria do Remo, eu vou cumprir na minha primeira semana aqui. Vocês podem acreditar ou não, mas é você que está me perguntando, eu não teria o porquê de falar diferente. Eu tive 2 convites na minha primeira semana aqui. Eu falei, não tem a menor possibilidade de eu sair no Remo nesse momento. E dizer o seguinte, o porquê que eu não posso ou não poderia vir para o Remo. Porque é um time que estava, durante 20 anos, disputou a Série B 3 vezes, porque está no norte do Brasil. Então, isso é um preconceito. Eu quis vir para o Pará. Foi uma decisão de vida minha. Não vou ser candidato a nada, não sou candidato a nada, eu não sou absolutamente a nada. Foi uma decisão de vida minha. Eu conhecia o Pará aqui há bastante tempo, há mais tempo que vocês imaginam, e muito mais do que vocês imaginam. Eu tive uma decisão de vida. Era um momento em relação à minha vida pessoal que eu achava que eu tinha que sair do Rio de Janeiro. Tive um bom convite, me senti protegido com quem me fez o convite para estar aqui, para deixar claro, reto. Eu me senti muito protegido das pessoas que me fizeram o convite para estar aqui, o grupo que me fez o convite para aqui, eu me senti protegido. Eu falei, eu vou ali, eu vou desenvolver. Então, por que desse preconceito? Por que eu não posso estar no norte do Brasil e no Remo? Não estou entendendo. Foi uma opção de vida minha. E eu simplesmente vou tratar isso. E a partir do momento que eu boto as minhas credenciais que eu ganhei no futebol, com muita luta, com muito trabalho, eu não tenho uma outra opção a não tentar fazer um bom trabalho, ou o máximo que eu puder fazer aqui pelo Remo, eu vou fazer em relação a isso. Não estou fazendo pelo Remo, não. Estou fazendo num compromisso comigo, num compromisso em que eu assumi comigo de estar aqui e tentar fazer
que dê ainda mais certo do que se está dando. Agora, eu acho um preconceito disso, das pessoas achando que eu não poderia estar aqui. Poderia estar em clube da Série A, poderia, mas eu quero estar aqui. Quero estar no Pará, quero comer o peixe aqui, estou aqui. E a marca, Marcos Braz? Eu acho que de cara eu já botei quase R$1 milhão aqui dentro do clube. Eu acho que em Portugal saíram várias matérias minhas aqui, atrelando, contando a história do clube, até em função do Antônio também. Eu acho que por enquanto, eu não sei o dia de amanhã ou depois da manhã, eu acho que eu estou contribuindo estou participando da história bonita do Remo, e eu quero sempre, toda vez que eu puder, fazer com que o nome do Remo vá para todos os lugares do mundo, que entendam a importância desse clube, a importância do Estado. Inclusive, já tem uma camisa do Jorge Jesus preparada ali, que já vai para ele na Arábia daqui a pouco, a do Remo. Não sei se ele vai usar, se não vai postar, mas eu estou mandando para ele. Está ali, está guardadinho ali. Tiago Furtado está falando do CT ali, né? Vai demorar. O CT não é prioridade, pelo menos é isso que ele quis falar no momento. Só que o Remo precisa, para as próximas temporadas, ter o CT. Vai virar prioridade na marra, né? Tem isso. O Iago Pereira, boa tarde, Bed, sou fã. Pá, obrigado, meu irmão. A Abner estava bem lá, pá, cadê? Esperando o resumo da novela, no final, fica frio. Fala, Bed. Bora para Marudá. Meu irmão, vamos, estamos na área, derrubou, é pênalti. Iago Pereira, o Abner meteu o aço nas perguntas, estamos lá para fazer isso. Aliás, parabéns ao pessoal lá pelas perguntas, algumas inteligentes, outras faço uma avaliação, eu já tinha vergonha de ir para lá perguntar isso. Faço uma avaliação. O cara perguntaram para o Marcos Braz para ele fazer uma avaliação do trabalho dele. Às vezes dá vergonha alheia, cara, mas é isso aí, vamos lá. Júnior Sena, alguns jornalistas têm que esquecer um pouco o Flamengo quando forem entrevistar o Braz. Foquem no Remo. Porra, mas não tem como tu não entrevistar o Marcos Braz e não perguntar nada para ele sobre o Flamengo. Pô, aí tu já querer demais também. E outra coisa, Júnior Sena. Tá ouvindo? Outra coisa, foram 2 perguntas, eu acho que relacionadas ao Flamengo, e porra, isso é normal. Como é o cara, a vida dele foi lá dentro? Não, e Bed,